Ai, 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 sai daqui, da minha frente. Estamos preparados? Estamos sempre preparados. Hoje a minha mãe faz anos. Oh, um beijinho, Parabéns. um beijinho para a minha querida tia. É Vamos verdade. embora. Vamos lá a isto. Oh, machar. A propósito dos anos da minha mãe, que horror. A minha mãe não é da tropa. Não. Neste dia, estávamos em 1831 e morria em Richmond, na Virgínia. Virgínia. Virgínia é fixe. Sweet Virginia. Ah, é tudo mal também. Não é lindo, Virgínia. Richmond é lindo. E morria aos 70 anos, por causa da idade que a minha mãe faz. Ui, cuidado. Epa! Para. Falamos do herói da Guerra da Independência Americana, Peter Francisco. Adoro! Vamos saber quem foi Peter Francisco. Peter, na verdade, Pedro Francisco, nasceu em 1760 em Porto Judeu, na Ilha Terceira, Claro. numa família com algumas posses. Gente, graças a Deus, pedia. Sim. Pedia imenso. Eles podiam estar bem dispostos, como podiam às vezes O estar que é mal que tu querias? dispostos. Porto Judeu. Mas é uma história mesmo muito incrível. Agora, já se sabe, a nossa história vai começar verdadeiramente bem longe dos Açores. Vamos ter de atravessar ainda mais o oceano para lá. Vamos até às docas de Cityport, também na Virgínia, na América, claro. Estamos no ano de 1765. Estavam lá eles nas suas vidas, lá no Porto, quando reparam numa criança de uns 5 anos de idade que andava por ali perdida, sozinha, e a falar uma língua estranhíssima. Imagina. Imagina, E com um cinto Estou a ver onde este contexto estava todo. PF gravado, não é? Até que apareceu eles, por exemplo, quem é este miúdo? Estava sozinho, perdido, só dizia coisas, dizia Pedro Francisco, eles percebiam que devia ser o nome O dele. menino é filho de quem? Não percebiam nada que ele estava a claro. dizer. Até que lá vem alguém que reconhece. A língua. Isto deve ser português, mas depois ainda tens assim. Não tem um extra. É que Por acaso, na terceira não foi só pedir um tradutor. Veio a pessoa a falar português. Mas depois a pessoa diz assim: eu também não. I can't talk with them. Mas na Ilha Terceira não tem tanto destaque como noutras ilhas. E pronto, e lá perceberam o que ele dizia. Isto é mesmo impressionante. O miúdo chamava-se de facto Pedro Francisco, tinha sido levado, segundo ele contou, de casa dos pais por uns homens que o tinham raptado, provavelmente a pedir um resgate aos pais, que eram pessoas com algum dinheiro, e sabe-se quem são os pais dele. Apesar de nunca mais os ter visto, nunca mais voltou lá aos Açores, claro. E portanto ficou ali, era o filho do rapto, alguém, uns piratas, alguém o tinha Mas depois raptado. abandonaram o projeto de rapto, sim. claro. Levaram-no num barco e depois abandonaram-no ali, e ele por ali andou, tinha 5 aninhos, não é? A história vai comover ali aquela comunidade à volta. Tadinho. Sim, terrível. Tão terrível. pequenino. Tão pequenino mesmo. E o juiz lá do sítio, teve pena dele, acolheu na sua casa, agora chamava-se Peter Francisco, não é? Como ficou conhecido. Aprendeu o ofício de ferreiro e logo vai ficar famoso pelo seu caráter, não é? Pela sua valentia, mas também pela sua enorme força física, sobretudo pelo seu tamanho, que lhe vai valer a alcunha de gigante. Tinha 2 metros de altura e pesava 120 quilos. Lembramos que estamos no século XVIII e isto era, se a gente for ver as médias, mais ou menos 30 centímetros e 50 quilos mais do que a média dos homens nesta altura. Portanto, era mesmo um gigante. Que volume! Era enorme, um homem enorme. Agora, só isto já dava um bom programa, não é? O miúdo que vem dos Açores raptado e que de repente aparece ali. Só que a parte mais emocionante ainda está para vir. Estávamos em 1775, ele tem 15, 16 anos, e a história dele vai se cruzar com a do seu novo país, a América, que na altura não era um país, em boa verdade, eram 13 colónias do Império Britânico e eram governadas pelo rei inglês, nesta altura, se quiserem saber, o Jorge III. Perguntaram, não me perguntaram? Tem aqui a resposta. O Jorge. Já estavam no telefone a ver quem era nesta altura. Agora, há bastante tempo que os colonos estavam a passar. Os colonos é como se chamam, portanto, os que estavam lá. Os que lá estavam, sim. No caso, brancos, não é? A maior parte deles descendentes de ingleses que já estavam lá há séculos. Mas não é? isto não ata, nem desata. Tal e qual. Quem é que manda nisto afinal? Um bocadinho como iria acontecer no Brasil. Claro. Igual também. Pessoas que já se consideravam aquela a sua terra, não é? Mas que estavam a continuar a obedecer a ordens de um rei que estava lá fora. E, sobretudo, começaram a perceber que a coroa inglesa, ou a coroa, os via apenas como uma máquina de fazer dinheiro. Portanto, iam lá sacar, e aquilo continuava tudo mais ou menos na mesma, ou em autogestão ali com eles, não é? E que matérias-primas, Tal e ouro qual. à cabeça. Tudo. E agora, a mentira não era que viam de facto aquilo como uma simples máquina de fazer dinheiro. Os ingleses tinham estado envolvidos numa guerra com França, bem, uma guerra mais vasta do que isso, mas tinham conseguido grande parte da Índia. E, portanto, precisavam de dinheiro para aquilo tudo, não é? E também para o esforço
de guerra e isso tudo. E o que é que resolvem fazer? Aumentamos os impostos nas colónias. Boa ideia. Xiça. E os outros começaram-se a Roubados passar. e a pagar ainda. Claro, tal e qual. Começaram-se a passar impostos altíssimos. Em quê? Nos produtos importados que vinham de Inglaterra, ali para as tais 13 colónias na América. E impostos sobre tudo, que ia desde o papel ao chá. Os americanos foram enchendo o saco, e um dia o saco rebentou. Houve muitos atos de rebelião contra o poder colonial. O papel, queimaram papel, fizeram uma queima de papel. E, por exemplo, este talvez mais conhecido, mandaram ao mar centenas de contentores de chá em Boston, a famosa Boston Tea Party, como ficou conhecida esta aventura. Ainda foram morrendo pessoas nestas escaramuças que havia, claro, é verdade. Até que um grupo de pessoas proeminentes cidadãos das várias colónias, gente como o George Washington, que era da Virgínia, terra do nosso Peter, foram-se juntando, formaram uma coisa a que chamaram o Congresso Continental e começaram a reclamar, agora mais formalmente, junto do Parlamento inglês, esta história dos impostos. Claro, eles ainda não pediam a independência, só que denunciavam este princípio de pagares impostos, mas não teres representatividade. Dizem, então nós pagamos impostos, mas não estamos representados no Parlamento, mas que pouca vergonha é esta. Claro. E começaram a protestar. Agora, em resposta, os ingleses mandaram uma pilha de tropas para a zona de Boston. Em vez de ouvirem as reclamações, lá fizeram isto. E ali estavam, é um momento histórico. E aí é a ruptura. Claro, completamente. Já não queremos pertencer a estes tipos. Claro, agora chega. Claro mesmo. E ficaram ali parados nesta zona. Do lado as tropas do rei, do lado a milícia, estiveram ali parados mesmo, tipo a olharem-se nos olhos uns dos outros, até que alguém dispara o primeiro tiro, aquele que ficou conhecido na história como o tiro que se ouviu no mundo inteiro. Começava a Guerra da Independência. Depois, ao Washington, que era o comandante das forças revolucionárias, juntaram-se outros homens, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, aquilo que eles chamam os pais fundadores. Lá, claro. E no dia 4 de julho de 1776 declararam a independência unilateral daquilo a que passaram a chamar os Estados Unidos da América. Foi uma guerra épica, que já toda a gente viu filmes sobre nesta altura. Começa bastante desigual, claro, com muito menos gente do lado dos independentistas do que das tropas. Contra a armada inglesa em força, claro. Milícias, basicamente, sim, claro. E já sabemos que nestas alturas aparecem os heróis nesta fase. E um dos maiores, no caso até literalmente, ele é considerado o maior soldado das estou eu a ver. O nosso Peter Francisco, que tinha 16 anos. Terá sido o próprio George Washington, ao lado de quem ele lutou, verdade, que lhe chamava o Gigante da Virgínia, o Hércules da Virgínia ou o Gigante da Revolução. E mandou até que fizessem uma espada especial para ele, porque ele era um homem tão gigante, e foi com essa espada que participou em muitas das batalhas muito decisivas, ficou ferido pelo menos 6 vezes com gravidade. E voltava sempre, saía lá do hospital, ou aquilo que faziam de campanha, lá voltava. E chego lá a um aeroporto e não tenho uma passagem VIP por ser açoriano. Estás a ver? Nós agradecemos. Quem é que vocês devem? Vai ser isto de facto. Essas histórias que se contam dele são muito impressionantes. Desde lutas solitárias contra 10 ou 12 homens. Claro, isto depois também pela lenda, já sabemos. Claro. E a história mais incrível é que um dia estava um canhão que pesa cerca de entre 400 e 500 quilos. Preso na lama, e o Pedro Francisco, ou Peter Francisco, sabia como aquilo era tão importante para as tropas, não podes perder um único canhão. Pois. Era super importante, não é? Ainda para mais quando estás na ala inferior, claro, com os que estão mais desabrigados. E supostamente ele pegou. Está bem. Vamos acreditar, pegou em 400 quilos. Mas que ele era um monstro de um homem, isso era. E lá foi com ele. Se calhar demos o devido desconto, mas ficamos pelo menos com esta ideia. Já sabemos, os americanos vão acabar por ganhar a guerra, entretanto ajudados pela França, pela Holanda e pela Espanha, que odiavam os ingleses, claro. E ao fim de 8 anos durou esta guerra. 1783, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos. É uma revolução que vai mudar o mundo, em boa verdade. Vai o quê? Vai resultar numa Constituição que é a base de todas as outras revoluções. Isto é uns aninhos antes ainda da Revolução Francesa. Sim. 2 no caso do fim desta guerra. E vai ser a base de outras revoluções também e de outras constituições modernas, incluindo a do Brasil, todas essas independências, a nossa, tudo nasce mundo ocidental, de certa maneira ali. Claro. Por aqui. Até porque nasce também aqui o império dos tempos em que nos calhou viver. Podíamos ter nascido no tempo dos romanos, nascemos no tempo dos americanos. Verdade, cada um a grande ordem do acaso. Não vale assim, é tal e qual, é mesmo assim. O nosso Peter Francisco, depois da independência, aprendeu a ler, quis aprender a ler, que não sabia ler nem escrever, abriu uma tabernita, mas não deixou de ser uma celebridade. Vinha gente de todos os lados. Eu não vou dizer se era da América, mas pelo menos da Virgínia, e lá toda a gente ver aquele homem gigante que com as suas próprias mãos tinha aviado uma
data de coisa ingleses, é verdade. Uau. Ele ainda teve tempo de voltar a ser um herói quando um dia salvou uma pilha de gente num incêndio que houve num teatro. Ele chegou lá dentro e tirou por menos 10 ou 15 Às com os seus costas. próprios braços. Ele é um dos grandes heróis da história americana, é assim considerado. Morreu um homem pobre. Portanto, a América não é diferente de cá. É, paga. Tinha uma pensão mais ou menos. Ele tinha feito algum dinheiro, mas depois também deve ter partido tudo em álcool. Já sabe como são os açorianos também, não é? Mas está na história. Está na mesmo, história está mesmo. da fundação de um. Aliás, depois de um de país. morto, a conversa é outra. Não havia soldados, claro. E aqui também nasce muitas das lendas do Peter Francisco, que há muitas. Todos os soldados, depois dele ter morrido, diziam: eu ainda o conheci. Claro, toda a gente. Toda a gente. E sim. acrescentavam uma história: um canhão, 2 canhões, um em cada ombro. Mas eu acho que até isso é bastante sweet, claro. E hoje teve, e ao longo destes anos, tem tido um sem fim de homenagens. Tem estátuas, tem monumentos, tem nomes de coisas, placas. Tem até um selo com a sua imagem, com um canhão ao ombro, que podem procurar, está aí Sim, para o Google. isso. O nosso gigante casou 3 vezes e teve bastantes filhos, com descendência continua até aos nossos dias, e terá com certeza muitos parentes afastados, que nem suspeitam, nessa ilha terceira, para onde um dia ele foi levado para se tornar um herói do outro lado do mar. O Peter Francisco morreu faz hoje 193 anos. Uau, uau, uau.